Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um papo reto aqui com vocês sobre as minhas internações psiquiátricas no ano de 2014. Primeiro fui para um ambulatório, depois eu fui encaminhado para um hospital mais assim de... Enfim, um hospital psiquiátrico lá que era mantido por umas freiras lá. Eu lembro que eu tirei umas fotos com umas santas lá no quintal. Enfim, mas vamos lá pro primeiro, que era um ambulatório aqui em São Paulo. Infelizmente, não lembro de nada na ordem cronológica enquanto fiquei lá. São memórias muito marcantes, mesmo assim todas embaralhadas no tempo. Todos os pacientes tinham personalidades fortes, desde um cara com ar de militar de uns 2 metros e manchas de sangue nas mangas da roupa, até o B, um funcionário público que era bastante expansivo comigo e dormia no espaço das mulheres porque era homossexual assumido. Ele transitava sempre por lá com um giz na mão e uns gibis da Turma da Mônica. O giz era para fazer anotações em folhas aleatórias, já que lápis era proibido lá. Cada pessoa tinha direito a poucas visitas em horário restrito e também poucas chamadas telefônicas por dia. Eu chamei um antigo terapeuta meu para me visitar lá e ele foi. Ficou chocado porque de tanto conversar com ele, eu acabei me esquecendo do almoço e de repente, sem mais nem menos, retiraram a bandeja do meu colo. Bandeja de almoço. Eu tinha um leito no quarto dos homens só pra mim. Na noite em que eu cheguei, vi gente dormindo em colchonete no chão mesmo, bem grudado na janela. À frente de outro leito, encostado na parede que pertencia a outro jovem bem carismático que praticava artes marciais e havia causado estrago nos blocos de concreto do hospital depois de dar alguns golpes em acessos de raiva. Esse jovem era bem chamativo também, tinha muita presença e se destacava. E um dia eu estava acordando quando olhei para ele e falei: "E aí, firme e forte?" Firme e forte na areia movediça. Achei aquela expressão muito boa e falei pra mim que se um dia escrevesse uma autobiografia, aquele seria o título, Firme e forte na areia movediça. Pois bem, esse cara das artes marciais tinha uns episódios de sudorese muito fortes. Um dia eu entrei no quarto e ele estava com a cabeça toda molhada com uma toalha tampando a testa e os olhos enquanto ele tremia todo. Aquela imagem me deixou chocado. O enfermeiro-chefe do hospital era de pavio curto e metido a difícil e intolerante, mas esse menino muito inteligente por sua vez o manipulava e quando ficava muito ansioso, começava a tratá-lo muito bem para conseguir tranquilizantes, e ele conseguia. Gente, era hilário isso. Era hilário porque ele desdobrava, partia em dois o cara que era arrogante, o enfermeiro-chefe. O enfermeiro-chefe fazia a vontade dele, entendeu? Era muito engraçado isso. Eu não cheguei a ver muitas alterações comportamentais. Na maior parte do tempo ficava cada um na sua bolha, com desconfiança e medo do que podia acontecer no futuro. Lembro que por outro lado, havia uma cumplicidade no ar que fazia parecer com que os pacientes lá fossem mais unidos que os próprios enfermeiros, eu acho. À noite, quando os enfermeiros e a equipe médica se juntavam para conversar sobre cada um de nós, ficávamos dentro do quarto com a luz apagada. Alguns cochichavam com aparente medo da avaliação, como se aquele momento fosse crítico e crucial, depois tudo voltava ao normal. Havia um cleptomaníaco entre nós. De repente vejo um enfermeiro discutindo com ele. Devolva esses chinelos pra ele, vai. Mas ele me deu esse par de chinelos. Nisso, o cara das artes marciais, que era o dono do par de chinelos em questão, acordou em seu leito e tranquilizou o enfermeiro irritado. Não, fica tranquilo, eu dei o par de chinelos para ele mesmo. Um certo dia eu acordei sentindo que alguém mexia nos meus pés. Era o jovem cleptomaníaco que queria retirar dos meus chinelos os meus chinelos dos meus pés. Falei logo para ele: "Não, esses chinelos são meus." Ele parou o que estava fazendo e se retirou sem dizer nada. Mais tarde, não lembro se no mesmo dia ou no dia seguinte, ele veio me pedir desculpas pelo que tinha feito. Eu o perdoei, lógico, e no momento eu senti pena dele por aquilo. Sei lá, me deu um aperto no coração. Outra história que me impressionou bastante foi de um jovem que dizia com toda a certeza do mundo que um dos enfermeiros tinha roubado um terço muito especial dele quando da sua entrada no ambulatório. No final, o cara era muito perturbado e o terço, enorme por sinal, estava lá o tempo todo e o levou consigo quando sua mãe foi tirá-lo de lá. O cara que tinha pinta de militar sempre se irritava com um dos enfermeiros e de maneira desproporcional eles o puniam deitando em um leito de um quartinho separado que havia lá no ambulatório mesmo e aplicavam algo nele, daí suponho que saíam as manchas de sangue na roupa dele. Uma vez ele começou a rezar o Pai Nosso bem alto antes de receber injeções, ou seria outro tipo de tratamento, não sei, pois não me atrevi a chegar perto daquele quartinho, só lembro que ele ficava dormindo por um tempo e depois saía bem dopado de lá. No fim de 2015, encontrei nos meus papéis o contato do B.
anotado em uma folha de giz com uma folha com giz de cera e eu procurei no Facebook. Trocamos ideias de nossa internação e o que mais me marcou foi que ele também dizia que suas memórias de lá tinham ficado embaralhadas em formas de flashes. Por que será? Enfim, ficou a dúvida. Daí eu fui transferido para um outro hospital, que foi terrível, né? Porque enquanto eu estava no ambulatório, tava quietinho. E ninguém se estressou comigo, muito pelo contrário. O B veio fazer amizade comigo e tal. Então foi muito, assim, tranquilizante pra mim, né? Dentro do possível também. Eu lembro que tinha um cara que sempre abria a porta, porque tinha um chuveiro lá, e as pessoas tinham que tomar banho, então assim, não podiam trancar a porta, né? Não era possível trancar a porta. Então a porta ficava aberta, e aí os enfermeiros se descuidavam e via um cara lá e abria a porta e via os caras pelados tomando banho. Eu falava assim, meu Deus do céu, se eu estiver tomando banho e esse cara me abrir a porta pra me ver pelado tomando banho, puta que pariu, eu não sei qual vai ser a minha reação. Então assim, eu apaguei os banhos de lá. Eu não sei se eu tomei banho, não sei se eu não tomei banho lá, não sei se fiquei um dia, 2 dias, não sei. Apaguei essa história de banho com porta aberta, com porta destrancada da minha cabeça para não sofrer, entendeu? E isso acontece com muita coisa também. Muita coisa a gente bloqueia porque a gente está num estado tal, né, firme e forte na areia movediça mesmo. Então assim, eu lembro que eu fui transferido para outro lugar, um lugar cuidado por freiras e tudo mais. Tinha umas santas lá no quintal e eu tirei foto com elas, tal, com as santas do quintal. E assim, já a segunda experiência que eu tive nesse lugar que eu fui transferido, para o qual eu fui transferido, foi terrível. Porque um cara meio psicopata mesmo, chamado Davi, ele encasquetou comigo de alguma forma que eu não sei explicar, que ele começou a me bater. Ele me viu e começou a me bater, entendeu? E isso acontece muito, é muito perigoso, porque muitas vezes você acha que você tá, sei lá, você não conhece ninguém, então ninguém vai mexer com você. Erro seu, entendeu? Eu já conheci uma menina que era japonesa e ela entrou num hospital psiquiátrico e uma menina X meteu na cabeça dela que ela era da Yakuza, entendeu? E começou a perseguir essa menina. Então assim, esses são um dos maiores erros meus foi achar que aqui ninguém me conhece, ninguém vai mexer comigo, entendeu? Não, muito pelo contrário. Na primeira parte da minha internação, quando eu fiquei no ambulatório, até que isso foi levado à risca. Mas na segunda parte, que eu fui transferido para um hospital psiquiátrico X, um cara encasquetou comigo que era, tipo, ele deve ter visto alguma imagem muito ruim de mim, mesmo sem me conhecer, e começou a me bater do nada. Então, assim, esse cara era meio psicopata, então ele dominava o lugar, assim. Eu lembro que ele ficava lá há bastante tempo. Não lembro se ele tinha previsão de alta, enfim. Todo momento que eu tava lá, ele tava lá também, entendeu? E ele ficava escutando música alta com os amigos dele, tipo num puxadinho, enquanto a gente tentava dormir no quarto e eu não conseguia dormir por conta da música alta. Era terrível, gente. E aí eu cheguei a desabafar com um cara que entrou no meu quarto e falou assim, não, esses caras ficam folgando aí, vem um cara desse folgar comigo, eu mando um pipoco na cabeça deles. Eu falei, puta que pariu, agora só falta esse cara estar armado e me matar aqui, né? Então assim, eu lembro que essa segunda parte da internação pra mim foi muito traumática mesmo. Eu comecei a tomar uns remédios que me faziam muito mal. Reclamava pra médica-chefe lá, ela não dava pouquíssima importância pro que eu tava falando pra ela. Ela falava que eram remédios bons e que eram efeitos colaterais comuns e que é pra eu aguentar e não sei o que, enfim. Acabei passando o Natal lá, isso foi engraçado. Teve um cara que tava sempre ocupado, assim, ele tava com uma espécie de terapeuta ocupacional do lado dele. Então, pra onde ele ia, essa terapeuta ocupacional ia com ele. E quando deu o dia 25 de dezembro de 2014, ele se fantasiou de Papai Noel e começou a distribuir balinhas pra todo mundo. E esse cara tinha observado meu pai e tinha falado assim, olha Jaime, eu acho que eu conheço seu pai de algum trabalho meu. Eu fui falar com meu pai falou assim, não sei, pode ser, né, talvez. Só que o meu pai viu ele vestido de Papai Noel dia 25 e chegou no dia 26 e meu pai falou assim pra ele num deboche, e aí Papai Noel? Aí o Papai Noel ficou super irritado com ele e falou assim, não, Natal acabou, não tem Natal, não tem mais Papai Noel, não sou mais Papai Noel. Eu achei muito boa essa resposta dele, porque, enfim. Meu pai foi debochado, o cara falando um pá, chega pra lá do meu pai, muito engraçado isso. Então, assim,
essas são as minhas experiências com internação psiquiátrica. Nota... Puta que pariu, foi uma coisa... Male, foi uma coisa muito traumática mesmo, então nota 7 de 10. Eu acho que eu tava tentando me proteger dos meus pensamentos que estavam muito medonhos naquela época, e o tiro saiu pela culatra, porque nessa segunda parte da internação foi péssimo, entendeu? Mas é isso aí, gente. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem aí nos comentários que eu respondo. Tchau pra vocês. Beijo.